Você já sentiu que a vida é uma batalha constante? Que às vezes, por mais que tente avançar, algo invisível o impede, o desgasta, o enfraquece. Não é por acaso. Há uma luta espiritual em andamento, uma guerra que não se trava com armas humanas, mas com o poder de Deus. E o melhor de tudo é que você não está sozinho nessa luta. Deus preparou uma armadura especial para você, projetada para protegê-lo, fortalecê-lo e garantir a sua vitória, não importa quão grande seja o inimigo que você enfrente. Antes de começar, quero que todos nos comentários escrevam com fé esta declaração: Deus, reveste-me com tua armadura e prepara-me para a batalha. Escreva agora mesmo e declare com a sua própria voz que hoje você decide lutar com as armas espirituais que Deus colocou em suas mãos. Vamos juntos ativar o poder da armadura de Deus. Número 1. Efésios 6, versículo 11. Prontos para a batalha. Você já parou para pensar no que realmente significa vestir-se com a armadura de Deus? Às vezes lemos Efésios 6:11 como se fosse apenas um lembrete simples, mas é um chamado direto para que você se prepare conscientemente a cada dia. Perceba que o versículo não diz tenham a armadura por perto ou guardem-na para caso precisem. Diz vistam-se. Assim mesmo, com toda a intenção de quem decide ativamente colocar uma proteção espiritual. Isso não é apenas um ritual simbólico ou uma bela figura de linguagem. É obediência em ação, uma resposta comprometida ao convite que Deus faz para que você viva firme diante de qualquer ataque que queira abalar seu coração. Talvez você se pergunte, por que preciso dessa armadura? Existe mesmo um perigo tão grande assim? A verdade é que sim. Há um inimigo que conhece suas fraquezas e faz o impossível para derrubá-lo. Quando Efésios menciona as ciladas do diabo, não está exagerando. Vivemos em um mundo onde sobram distrações e tentações. O engano pode vir disfarçado de boas intenções, de oportunidades brilhantes ou de relacionamentos que parecem genuínos, mas que no fundo o afastam da verdade. Por isso, quando você decide obedecer ao mandamento de vestir-se, está declarando que não vai subestimar essa realidade espiritual e que confia na proteção divina. Agora, vestir-se com a armadura também implica um compromisso com a preparação contínua. Como isso se manifesta na vida diária? Pode parecer complicado, mas na verdade consiste em hábitos simples, como orar antes de tomar decisões, meditar na palavra antes de enfrentar desafios e manter o coração conectado com Deus, mesmo nas tarefas mais comuns. Cada peça da armadura, a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra, tem um papel específico. E quando você as integra à sua rotina, não deixa brechas por onde o inimigo possa semear dúvida ou confusão. É um ato de confiança total de que Deus o sustentará. Imagine que hoje você receba uma proposta que parece boa demais para ser verdade. Sua mente começa a girar. E se esta for a minha grande oportunidade? Ou será um engano que me fará perder minha integridade? Se você está vestido com a armadura de Deus, antes de se deixar levar pelo entusiasmo ou pelo medo, faz uma pausa, ora, e verifica se essa oferta está alinhada com os princípios que Deus lhe ensinou. Ao fazer isso, você está usando o escudo da fé para apagar qualquer dardo de dúvida ou ganância e afirmando a verdade que está em seu coração. Estar firme, como o versículo nos exorta, não significa que você nunca se sentirá fraco ou tentado. Significa que, mesmo sentindo o impacto da tentação ou as pressões da vida, permanecerá na sua posição. Não cederá em suas convicções, nem desmoronará sob o peso da ansiedade. Pelo contrário, continuará avançando com a certeza de que seus passos estão protegidos pela graça de Deus. Porque essa batalha não é de um único dia. É um processo constante de aprender, depender e permanecer.
O convite de hoje é claro: não deixe para amanhã o ato de vestir-se. Reserve um momento antes de sair de casa, de começar sua rotina ou de navegar pelas redes sociais e coloque conscientemente cada parte dessa armadura divina. Faça isso com suas próprias palavras. Senhor, coloco hoje o cinto da verdade, a couraça da justiça e assim por diante. Pode parecer um gesto simbólico, mas é uma verdadeira disciplina espiritual que ativa sua mente e seu coração na direção certa. Não ignore o fato de que o inimigo não descansa. Faça a promessa de nunca mais negligenciar a proteção que Deus preparou para você. Só assim você viverá pronto para a batalha, com o olhar voltado para o alto e com a certeza de que nada do que enfrentar será capaz de derrubá-lo. E toda vez que se sentir tentado a baixar a guarda, lembre-se deste chamado de Efésios 6:11, que continua dizendo: vistam-se, obedeça, prepare-se e avance com firmeza, sabendo que em cada passo você conta com a força do Todo-Poderoso. Número 2, Efésios 6, versículo 12. Desmascarando o inimigo invisível. Você já sentiu que a vida se transforma em uma batalha constante? Que há momentos em que, sem razão aparente, tudo parece conspirar contra você? Conflitos com pessoas, situações que o frustram, pensamentos que o atormentam. Mas deixe-me lhe dizer algo. A verdadeira luta não é contra aquilo que você pode ver com os olhos. Efésios 6:12 nos lembra uma realidade profunda que muitas vezes ignoramos, porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Em outras palavras, a batalha é espiritual. Não é contra as pessoas, mas contra forças que operam no oculto, tentando afastá-lo de Deus. Quantas vezes reagimos com raiva ou ressentimento contra alguém que nos feriu, sem perceber que há algo mais profundo por trás disso? É fácil acreditar que o inimigo é aquela pessoa que nos magoou, o chefe injusto, o amigo que nos traiu, o parente que nos decepcionou. Mas a palavra de Deus nos ensina que há forças espirituais que usam circunstâncias e emoções para semear discórdia, divisão e desesperança. Quando entendemos isso, mudamos a maneira de enfrentar os problemas. Em vez de responder com ira ou vingança, aprendemos a orar, a discernir e a buscar a direção de Deus antes de reagir. Isso não significa que as pessoas sejam marionetes, sem responsabilidade por suas ações, mas que muitas vezes, sem perceber, podem ser influenciadas por pensamentos ou impulsos que as afastam da verdade. Jesus nos deu o melhor exemplo quando, na cruz, pediu ao Pai que perdoasse aqueles que o crucificavam, dizendo: porque não sabem o que fazem. Lucas 23. Ele entendia que o verdadeiro inimigo não era o povo que gritava contra ele, mas o poder do mal que operava em seus corações. Mas afinal, quem são esses inimigos invisíveis de que fala Efésios 6:12? A Bíblia menciona principados, potestades e governadores das trevas. Não é uma linguagem simbólica, e sim uma descrição de um sistema espiritual organizado que busca afastar a humanidade de Deus. Esses seres atuam na escuridão, através da mentira, da confusão e do engano. Não se trata de sentir medo, mas de estar consciente de que o mundo espiritual é real e que a única forma de vencer é com a luz da verdade de Deus. Por isso, Jesus nos deixou sua palavra como arma. Quando o inimigo tentou enganá-lo no deserto, Jesus não discutiu nem se deixou manipular. Simplesmente respondeu com a Escritura. Está escrito. Mateus 4. É assim que devemos enfrentar qualquer ataque espiritual, com a verdade. Um dos métodos mais sutis que o inimigo usa é a mentira. E não falamos apenas de mentiras evidentes, mas de ideias que parecem inofensivas, porém, aos poucos, distorcem a verdade. A dúvida, o medo, o desânimo, tudo isso são armas usadas contra a nossa mente.
Quantas vezes você já sentiu que não é bom o suficiente, que Deus não o ouve, que não vale a pena continuar lutando? Esse é o ataque espiritual em ação. Mas quando você se enche da palavra de Deus, é capaz de identificar essas mentiras e rejeitá-las. Você não precisa aceitar todo o pensamento que passa pela sua cabeça. Pode submetê-lo à verdade de Cristo e declará-lo sem poder sobre sua vida. Outra estratégia comum é a tentação. Satanás conhece nossas fraquezas e sabe exatamente onde atacar. Ele fez isso com Jesus no deserto, tentando levá-lo a usar seu poder para benefício próprio. E faz isso com você todos os dias, apresentando caminhos mais fáceis, soluções rápidas, prazeres temporários que parecem inofensivos. Mas cada vez que resistimos à tentação com a verdade de Deus, ganhamos território nessa batalha invisível. Pense em um exemplo do dia a dia. Imagine que no seu trabalho há alguém que constantemente tenta prejudicá-lo. Provoca, desafia, parece se alegrar em vê-lo irritado. Tudo dentro de você quer reagir, fazer justiça com as próprias mãos. Mas, e se em vez de reagir com raiva, você parar um instante e orar? E se pedir discernimento para enxergar além do visível? Talvez Deus lhe mostre que essa pessoa age a partir de sua própria dor, de sua luta interior. E, em vez de lutar contra ela, você começa a interceder por sua vida. Isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Significa entender que a verdadeira guerra não é contra aquela pessoa, mas contra o mal que tenta dividir e destruir. Número 3, Efésios 6, versículo 13. Resista no dia mau. A armadura de Deus não é um enfeite, nem uma opção para os dias em que nos sentimos espiritualmente fortes. É uma necessidade, um escudo vital para enfrentar as batalhas da vida. Efésios 6,13 nos dá uma ordem clara: tomai toda a armadura de Deus. Não diz parte da armadura, nem sugere que escolhamos apenas o que nos parece mais conveniente. Diz toda. Cada peça é essencial. Se deixamos uma de fora, abrimos uma brecha por onde o inimigo pode atacar. Imagine um soldado indo para o campo de batalha com capacete, mas sem escudo, com espada, mas sem couraça. Quanto tempo ele resistiria? O mesmo acontece na vida espiritual. Não basta conhecer a verdade e negligenciar a fé. Não adianta proclamar justiça e ignorar a palavra. É a armadura completa que nos permite permanecer firmes quando o ataque chega. Mas aqui vem uma pergunta importante: quando realmente enfrentamos a batalha? A resposta está na própria Escritura, para que possais resistir no dia mau. E é aqui que muitos se enganam. Quando tudo vai bem, quando não há problemas, tendemos a relaxar. Esquecemos de orar, adiamos o estudo da Bíblia, deixamos de exercitar a fé no cotidiano. Mas o dia mau não avisa. Ele chega de repente, um diagnóstico inesperado, uma crise familiar, um golpe financeiro, um momento de fraqueza em que a tentação parece mais forte do que nunca. E o que acontece quando esse dia chega e não estamos preparados? Trememos, nos desesperamos, sentimos que não temos forças. Mas quando temos colocado a armadura dia após dia, quando fortalecemos nossa fé em tempos de calma, então estamos prontos para enfrentar qualquer tempestade sem cair. Olhe para a vida de Jó, um homem que tinha tudo, e de um momento para outro perdeu tudo. Riquezas, família, saúde. Seu dia mau chegou sem aviso, mas sua fé não vacilou. Por quê? Porque ele não começou a buscar a Deus no meio da crise. Já caminhava com ele antes que a prova chegasse. Não esperou perder tudo para fortalecer sua confiança em Deus. Já estava vestido com a armadura antes que o inimigo atacasse. Essa é a chave. Não esperar que a batalha bata à nossa porta, mas estar preparados com antecedência, conscientes de que a luta espiritual é real e que a vitória depende da nossa comunhão com Deus. Depois da batalha, há uma promessa. E depois de ter desvencido tudo, permanecer firmes. Isso é poderoso. Deus não diz que a guerra será fácil, nem que os golpes não doerão.
mas promete que, ao final, se nos mantivermos nele, continuaremos de pé. As provações podem nos abalar, os ataques podem tentar nos desgastar, mas com a armadura de Deus, a tempestade passará e nossa fé permanecerá intacta. Isso não significa que sempre veremos a vitória imediatamente. Às vezes, resistir significa confiar mesmo sem respostas, seguir adiante quando tudo parece escuro, esperar em Deus mesmo quando tudo dentro de nós quer desistir. Mas se permanecermos firmes, Ele nos sustentará. Pense em uma família que de uma hora para outra se vê em crise financeira. As contas se acumulam, o trabalho escasseia, a incerteza pesa. Mas, em vez de se deixar consumir pelo medo, decidem se armar espiritualmente. Apegam-se à oração, proclamam as promessas de Deus, fortalecem a fé juntos. E embora a situação não mude de imediato, algo muda dentro deles: o coração. Já não vivem com ansiedade, mas com paz. Já não veem a crise como derrota, mas como uma oportunidade para confiar mais em Deus. E ao final, quando a prova passa, continuam de pé, mais fortes do que antes, mais próximos de Deus do que nunca. Número 4. Efésios 6, versículo 14. A força da verdade e da justiça. A verdade e a justiça não são simples conceitos teológicos, são a sua primeira linha de defesa na batalha espiritual. Efésios 6,14 diz: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Não é por acaso que essas duas peças são mencionadas primeiro na armadura de Deus. Sem elas, todo o resto desmorona. A verdade é o que mantém tudo no lugar, e a justiça é o que protege o coração. Sem essas duas, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Pense no cinto. Na armadura romana, não era um simples acessório, mas a peça que mantinha firme todo o equipamento. Sem o cinto, a espada não tinha onde se apoiar, a couraça não se ajustava corretamente e o soldado perdia estabilidade. Assim é a verdade na nossa vida espiritual, o alicerce que mantém tudo em ordem. Mas aqui está o problema. Vivemos em um mundo onde a verdade se tornou relativa. As pessoas dizem, cada um tem a sua verdade, mas isso não é o que a Bíblia ensina. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14. A verdade não é uma opinião, é uma pessoa, Cristo. E quando você vive na verdade de Deus, o inimigo perde poder sobre você, porque sua maior arma são as mentiras. Satanás é o pai da mentira. João 8. E se há algo que ele sabe fazer bem, é enganar. Desde o Éden, sua estratégia tem sido a mesma: semear dúvida. Foi assim que Deus disse, Gênesis 3. Ele não ataca com força bruta, mas com distorções sutis da verdade. E se você não está cingido com a verdade, cai facilmente. Quantas vezes você já ouviu pensamentos como: Deus não te ama, você não é suficiente, você nunca vai sair dessa? Mentiras criadas para enfraquecer sua fé. Mas quando você se agarra à verdade da palavra, essas mentiras perdem o poder. Por isso é fundamental ler, estudar e meditar nas Escrituras todos os dias, não como uma obrigação religiosa, mas como defesa contra os ataques que vêm à mente. Depois vem a couraça da justiça. Na armadura de um soldado, a couraça protegia os órgãos vitais, especialmente o coração. Espiritualmente, a justiça é o que protege seu coração da culpa, da condenação e da corrupção. Mas o mais importante é isto: não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. Romanos 3 diz que fomos justificados pela fé em Jesus. Não é algo que conquistamos, é um presente que recebemos. Contudo, o inimigo tentará fazê-lo esquecer disso. Ele quer que você se concentre em seus erros, que pense que não é digno, que viva em condenação. Mas quando você se lembra de que sua justiça não depende de você, mas de Cristo, o inimigo perde poder sobre sua mente e seu coração.
Viver com a couraça da justiça não é apenas receber o perdão de Deus, é andar em integridade. Não se trata de perfeição, mas de coerência. Se você diz seguir a Cristo, mas vive em engano ou corrupção, sua armadura tem rachaduras. A justiça é tanto uma posição em Cristo quanto uma prática diária. É tomar decisões baseadas no que é certo, mesmo quando é difícil. Imagine que no seu trabalho alguém lhe ofereça uma forma rápida e desonesta de ganhar dinheiro. Se você não estiver usando a couraça da justiça, talvez justifique dizendo: ninguém vai perceber, ou todo mundo faz isso. Mas se você vive na justiça de Deus, escolhe permanecer firme, porque sabe que sua integridade vale mais que qualquer ganho temporário. Pense em alguém que luta com a culpa por erros do passado. Constantemente sente que não é bom o bastante para Deus, que seu passado o define. Mas, quando entende que a justiça de Cristo o cobre, ele deixa de viver em condenação e começa a caminhar em liberdade. A acusação do inimigo já não tem poder, porque seu coração está protegido pela couraça da justiça. Quantos de nós ainda carregamos culpas que Deus já perdoou? Se você continua lembrando o que Deus já apagou, é sinal de que ainda não vestiu completamente a couraça que Ele lhe deu. Número 5. Efésios 6, versículo 15. Passos de paz. A paz não é apenas um estado emocional. É uma fortaleza, uma base firme sobre a qual caminhamos. Efésios 6,15 nos diz: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Por que Deus usa a imagem do calçado nessa parte da armadura? Porque os pés são o que nos permitem avançar, manter o equilíbrio e permanecer firmes em qualquer terreno. Um soldado sem o calçado adequado é um soldado vulnerável. Se pisa em falso, se tropeça, se não tem firmeza no chão, sua defesa se enfraquece. O mesmo acontece na vida cristã. Sem a paz do Evangelho, caminhamos com insegurança, caímos facilmente e nos tornamos presas fáceis do inimigo. Na época de Paulo, os soldados romanos usavam sandálias especiais com pregos na sola. Não eram calçados comuns, eram ferramentas estratégicas, projetadas para dar estabilidade na batalha, permitindo-lhes mover-se com segurança em qualquer tipo de terreno e, o mais importante, não escorregar. Assim é a paz de Deus na nossa vida. Ela nos dá estabilidade, nos ajuda a enfrentar as provações sem desmoronar, nos permite caminhar com confiança em meio à incerteza. Sem essa paz, qualquer crise nos abala, qualquer problema nos desestabiliza. Mas quando estamos firmes no Evangelho, nada nos move. O Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, é uma mensagem de reconciliação. Ele nos reconcilia com Deus e nos concede uma paz que o mundo jamais pode oferecer. Não é uma paz superficial, dependente das circunstâncias, mas uma paz profunda, interior e inabalável. Jesus deixou isso claro em João 14. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não é uma paz que desaparece quando surgem os problemas, mas uma paz que permanece, que nos sustenta quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. E essa paz, quando realmente a experimentamos, se reflete na forma como vivemos e tratamos as pessoas. Mas há algo importante aqui. Esse calçado não serve apenas para manter-se firme, mas também para avançar. A palavra preparação no versículo fala de prontidão, de estar preparado para se mover. A paz que Deus nos dá não é apenas para nós, é para ser compartilhada. Não podemos ficar parados quando o mundo está cheio de pessoas vivendo em ansiedade, medo e desesperança. Isaías diz: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que proclama a paz. Se recebemos a paz de Deus, devemos levá-la aos outros. Não é apenas estabilidade pessoal, é uma missão. Compartilhar o Evangelho nem sempre significa pregar em voz alta. Às vezes, é simplesmente demonstrar com a vida que existe um caminho diferente. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento real com Deus.
Como você reage quando enfrenta problemas no trabalho, na família, na vida? Se caminha com o calçado do Evangelho, seu testemunho fala por si. As pessoas verão que, mesmo em meio às dificuldades, você não perde sua firmeza, e isso desperta curiosidade. Como você consegue estar em paz quando tudo parece dar errado? E é nesse momento que você tem a oportunidade de compartilhar o Evangelho, não apenas com palavras, mas com atitudes. Imagine um colega de trabalho que está passando por um período de ansiedade. Talvez já tenha tentado de tudo, conselhos, livros de autoajuda, distrações, mas ainda se sente vazio. Um dia, ele pergunta como você consegue manter a calma em meio à pressão. Naquele instante, você não apenas tem a resposta, mas é a prova viva de que a paz de Deus é real. Você conta como, mesmo nos seus momentos mais difíceis, Deus tem sido o seu refúgio. Não é preciso forçar o discurso, porque a sua vida já está pregando. Número 6. Efésios 6, versículo 16. O escudo da fé. A fé não é um simples conceito teológico, é um escudo. Um escudo que o protege dos ataques do inimigo, que o mantém firme quando as dúvidas tentam derrubá-lo, que apaga os dardos de fogo lançados pelo maligno para fazê-lo cair. Efésios diz: além disso, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não é um conselho opcional, é uma ordem de Deus para a nossa proteção. Sem fé, ficamos expostos. Sem fé, cada ataque nos atinge em cheio. Mas com o escudo da fé erguido, nada do que o inimigo lançar contra nós poderá nos derrubar. Pense em um soldado no campo de batalha. Ele pode ter a melhor armadura, mas se não tiver um escudo, estará em perigo. Os ataques nem sempre vêm pela frente. Às vezes vêm de cima, dos lados ou de lugares inesperados. Assim é na nossa vida espiritual. O inimigo não luta de forma justa, nem sempre atacará de modo óbvio. Às vezes virá com pensamentos de dúvida: e se Deus não estiver comigo? E se eu não for bom o suficiente? Outras vezes, com ataques emocionais, ansiedade, desânimo, culpa. E em certos momentos, usará pessoas, palavras duras, rejeições, traições, para ferir o seu coração. Esses são os dardos de fogo. Não são simples flechas, mas flechas incendiárias, feitas para causar o maior dano possível. Mas aqui está o poderoso. O escudo da fé não apenas detém os dardos, ele os apaga. O fogo não consegue se espalhar quando o escudo está em seu devido lugar. E esse escudo não é algo passivo, é algo que devemos tomar e levantar ativamente. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, é confiar nele em todas as situações. É declarar sua fidelidade mesmo quando tudo parece contrário. É lembrar que, se Deus prometeu, ele cumprirá, ainda que hoje você não veja a resposta. A fé é a sua defesa contra o medo, a insegurança e o engano. Aqui está a chave. A fé se fortalece com o uso. Ela não é um acessório que você pega apenas quando precisa. É algo que deve ser exercitado todos os dias. Imagine um escudo velho, enferrujado, sem manutenção. Não serviria em combate. O mesmo acontece com a fé. Se você não a fortalece com oração, com a palavra e com comunhão com Deus, ela se enfraquece. E quando o ataque vier, será mais difícil resistir. Mas se a cada dia você decide confiar em Deus, se diariamente se enche da sua verdade, quando chegar o momento de erguer o escudo, você estará pronto. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que usaram o escudo da fé em momentos decisivos. Pense em Davi, enfrentando Golias. Tudo no natural dizia que ele perderia, mas sua confiança não estava em sua habilidade, e sim no Deus que já lhe havia dado vitórias antes. Ou nos 3 jovens na fornalha ardente, o rei disse que morreriam se não se curvassem à estátua, mas eles responderam: o nosso Deus pode nos livrar, mas mesmo que não o faça, ainda assim não nos curvaremos. Daniel 3. Isso é levantar o escudo da fé.
Confiar que Deus pode e permanecer firme mesmo quando não entendemos o processo. Agora, traga isso para o cotidiano. Imagine que no seu trabalho alguém começa a falar mal de você, a duvidar da sua capacidade, a tentar fazê-lo sentir-se inseguro. O inimigo quer que você baixe a guarda, que se sinta indigno, que duvide do seu propósito. Mas em vez de se deixar afetar, você ergue o escudo. Lembra-se do que Deus diz sobre você. Você é meu filho, é amado, tem um propósito. E em vez de responder com raiva ou medo, responde com paz. Não permite que esses dardos de fogo se cravem no seu coração. Não lhes dá poder. Isso é usar o escudo. A pergunta é: você tem mantido o seu escudo em pé? Ou tem enfrentado a batalha sem proteção, deixando que cada ataque o fira? Hoje é o dia de reforçar sua fé. Não espere os ataques chegarem para começar a se preparar. Fortaleça sua fé todos os dias. Ore. Encha-se da palavra. Lembre-se das vezes em que Deus já foi fiel em sua vida. Porque quando o inimigo atacar, e pode ter certeza, ele vai, sua fé será a diferença entre cair ou permanecer firme. Número 7. Efésios 6, versículo 17. O capacete e a espada. A batalha espiritual não se vence apenas com defesa. Deus nos deu armas não só para resistir, mas também para contra-atacar. Efésios 6,17 menciona dois elementos fundamentais da armadura: o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um protege a mente, o outro nos dá a capacidade de enfrentar os ataques do inimigo com poder e autoridade. Não basta resistir, é preciso avançar na verdade e vencer em nome de Cristo. O capacete da salvação é o que protege a nossa mente. E se há algo que o inimigo tenta atacar constantemente, é a nossa identidade em Cristo. Se ele consegue semear dúvidas sobre quem somos e sobre a obra que Deus já realizou em nós, ele nos enfraquece. Por isso, esse capacete não é uma peça qualquer da armadura. Ele garante que nossos pensamentos estejam alinhados à verdade de Deus. Quantas vezes você já se sentiu indigno? Quantas vezes o inimigo tentou lembrá-lo dos seus erros, fazê-lo acreditar que Deus não o ama ou que você não tem propósito? Esses são ataques diretos à mente. E se você não estiver usando o capacete, esses pensamentos entram e envenenam sua fé. Mas quando você lembra da sua salvação, quando entende que ela não depende do que você fez ou deixou de fazer, mas do que Cristo fez por você na cruz, esses ataques perdem a força. Romanos 8 declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não existe culpa que o inimigo possa usar contra você se permanecer firme na salvação que Deus lhe concedeu. É isso que o capacete protege, sua mente e sua identidade. Todos os dias você deve reforçar essa verdade em seu coração, lembrando-se de que sua identidade não está nos seus fracassos, mas na obra perfeita de Jesus. Mas Deus não apenas nos protege, Ele também nos dá uma arma para lutar, a espada do Espírito. E o que é essa espada? É a palavra de Deus. Ela não é um adorno, nem um simples livro de história. É uma arma viva e poderosa. Hebreus 4 afirma: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Por que isso é importante? Porque os ataques do inimigo são mentiras, e a única forma de derrotar uma mentira é com a verdade. Jesus nos deu o melhor exemplo de como usar essa espada. Quando foi tentado no deserto, Satanás tentou enganá-lo, mas Jesus não caiu na armadilha. Ele não discutiu, não usou argumentos humanos. Simplesmente declarou: está escrito, Mateus 4. E com cada palavra derrotou a tentação. Percebe a importância de conhecer a Escritura? Não basta ter uma Bíblia em casa, não basta saber alguns versículos de cor, você precisa tomar a espada e aprender a usá-la. Quando enfrentar a ansiedade, conheça os versículos que lembram que Deus é sua paz.
Quando se sentir fraco, tenha gravadas no coração as promessas que declaram que em Cristo você tem força. Quando o inimigo atacar sua identidade, proclame o que a Bíblia diz sobre você. A palavra não é apenas para ser lida, é para ser declarada em cada batalha. Agora, imagine como essas duas peças funcionam juntas. Se você usa apenas o capacete, protege a mente, mas não ataca. Se usa apenas a espada, luta sem clareza mental e pode ser facilmente enganado. Você precisa das duas. O capacete, que mantém sua mente segura e firme em Cristo, e a espada, que confronta diretamente as mentiras do inimigo. É o equilíbrio perfeito, proteção e ataque, segurança e ação. Pense em um exemplo prático. Um cristão passa por uma fase difícil no trabalho. Seus talentos são questionados, as críticas aumentam e sua confiança começa a enfraquecer. Se ele não tem o capacete da salvação, esses pensamentos negativos podem penetrar e destruir sua segurança em Deus. Mas, se ele se lembra de que sua identidade está em Cristo, que seu valor não depende da opinião dos outros, sua mente permanece firme. E além disso, ele pega a espada da palavra e declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4. Em vez de ceder à insegurança, ele enfrenta a batalha com confiança, com a verdade como arma. E assim, vence, não com força humana, mas com o poder da palavra viva de Deus. Número 8. Efésios 6, versículo 18. O poder da oração. A oração não é apenas uma prática religiosa, é o canal direto pelo qual você se conecta com Deus, a ponte que une o seu coração ao dele, a ferramenta que fortalece o seu espírito em meio à batalha. Efésios nos diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Note que não diz, ore quando se sentir bem, ou quando for extremamente necessário. Diz, em todo o tempo. Porque a oração não é um recurso de emergência, é o oxigênio da vida espiritual. Quantas vezes você já se sentiu sem forças? Com as preocupações da vida o sobrecarregando, sem saber o que fazer? É justamente nesses momentos que mais precisamos orar, não como um ritual vazio, mas como uma conversa real com Deus, porque orar não é apenas falar, é também ouvir, é derramar o coração diante dele, mas também receber sua paz e sua direção. Quando você entende isso, a oração deixa de ser uma atividade ocasional e se torna um hábito constante. Você não precisa esperar estar em uma igreja ou viver uma crise para orar. Pode falar com Deus a qualquer momento, no caminho para o trabalho, diante de uma decisão difícil, em um instante de alegria ou numa noite de incerteza. Orar em todo o tempo não significa repetir palavras sem sentido, mas viver em atitude de comunhão contínua com Deus. É reconhecer que Ele está presente em cada momento da sua vida e que você pode recorrer a Ele em qualquer situação. A oração não deve ser o seu último recurso, deve ser a sua primeira resposta. Antes de agir, antes de decidir, antes de se deixar dominar pela ansiedade, ore. A constância na oração o prepara para o que virá. Quando a dificuldade chegar, ela não o pegará desprevenido, porque você já estará fortalecido na presença de Deus. Mas a Bíblia não diz apenas para orar em todo o tempo, diz também para orar no Espírito. Isso significa que nossas orações não devem se basear apenas no que queremos, mas no que Deus quer para nós. Muitas vezes, oramos pedindo que Deus cumpra a nossa vontade, em vez de pedir que Ele nos alinhe à vontade dEle. Mas quando oramos no Espírito, deixamos que Ele nos guie. Pedimos com fé, mas também com humildade, confiando que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Orar no Espírito também significa deixar o Espírito Santo nos ajudar a orar. Há momentos em que não sabemos o que dizer, em que a dor, a dúvida ou a confusão nos deixam sem palavras. Mas Romanos 8 nos assegura: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não está sozinho em sua oração.
Deus, por meio do seu Espírito, o ajuda a clamar, a expressar o que a alma sente, mesmo quando as palavras faltam. Pense em alguém que enfrenta um momento de incerteza. Não sabe qual decisão tomar, sente-se perdido, ansioso. Em vez de se deixar consumir pela preocupação, decide parar e orar. Fala com Deus, entrega-lhe o fardo, pede direção. E ainda que a situação externa não mude de imediato, algo muda dentro dele, o coração. Sente paz, sente clareza, sente a segurança de que Deus está no controle. É isso que a oração faz. Nem sempre remove o problema, mas transforma quem ora, para que enfrente tudo com confiança. O desafio é este: faça da oração uma prioridade na sua vida. Não como algo que você faz quando sobra tempo, mas como algo tão essencial quanto respirar. Separe momentos específicos para orar, mas também aprenda a conversar com Deus em todos os momentos. Antes de tomar decisões, ore. Quando enfrentar um problema, ore. Quando tudo estiver bem, ore. Mantenha o seu espírito conectado com Deus, e você verá sua fé se fortalecer, sua mente se renovar e seu coração encontrar descanso nele. Número 9. 2 aos Coríntios, 10, versículo 4. Armas espirituais. As batalhas mais difíceis não se vencem com armas humanas. Existem lutas que não podem ser ganhas com força, dinheiro ou inteligência, porque há fortalezas espirituais que só podem ser destruídas com as armas que Deus nos deu. Coríntios nos ensina, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não se trata de armas convencionais, mas de ferramentas espirituais com poder sobrenatural. Deus nos equipou para enfrentar não apenas os ataques externos, mas também as batalhas internas, aquelas que muitas vezes nos impedem de avançar. As armas espirituais não são opcionais, são essenciais. E aqui está a chave. Elas não dependem da nossa capacidade, mas do poder de Deus. Quais são essas armas? A oração, a fé, a palavra de Deus, o louvor e o jejum. Cada uma tem o poder de derrubar o que parece impossível. Quantas vezes você já sentiu que algo o está prendendo? Um medo que não consegue vencer, um pensamento que não sai da mente, um hábito que tenta abandonar, mas sempre retorna? Essas são fortalezas, estruturas mentais ou espirituais que o inimigo levanta para nos manter aprisionados. Mas a boa notícia é que Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu armas com poder para destruir tudo o que nos impede de viver em liberdade. O problema é que muitas vezes tentamos lutar com as nossas próprias forças. Achamos que podemos vencer a ansiedade com distrações, a tentação com força de vontade, ou mudar apenas com esforço humano. Mas as armas humanas são limitadas. Somente a intervenção de Deus traz uma vitória completa. Por isso a Bíblia diz que essas armas são poderosas em Deus. Elas não funcionam quando confiamos em nós mesmos, mas quando dependemos totalmente dele. É nesse momento que o verdadeiro poder se manifesta. As fortalezas espirituais podem assumir muitas formas. Podem ser pensamentos de derrota que o inimigo semeou em nossa mente por anos, hábitos nocivos que normalizamos e que nos afastam de Deus, ou feridas do passado que ainda não foram curadas e nos impedem de seguir em frente. A chave para derrubá-las é identificar a origem e enfrentá-las com as armas certas. Você não pode destruir uma mentira com outra mentira. Só a verdade de Deus pode quebrar as correntes. Por isso, é tão importante conhecer e declarar a palavra de Deus. Cada versículo proclamado é como uma espada que corta as mentiras do inimigo. Pense em alguém que viveu a vida inteira acreditando que não tem valor. Talvez tenha ouvido palavras de rejeição desde a infância, ou fracassado tantas vezes que passou a crer que nunca seria capaz de vencer. Essa é uma fortaleza,
um muro que o inimigo construiu na mente dessa pessoa para impedi-la de descobrir quem ela é em Cristo. Mas quando ela começa a usar as armas espirituais, tudo muda. Passa a declarar o que Deus diz sobre ela. Sou filho de Deus, sou amado, sou mais que vencedor em Cristo. E pouco a pouco, essa fortaleza começa a cair. Aquilo que parecia uma verdade inabalável se revela como uma mentira, exposta e destruída pela luz de Deus. Não é um processo automático. Muitas dessas fortalezas estão presentes há anos e não desaparecem da noite para o dia. Mas cada vez que você ora, cada vez que declara a palavra, cada vez que escolhe confiar em Deus, em vez de se apoiar no próprio entendimento, você está atingindo esses muros. E chegará o momento em que eles cairão por completo. Deus não nos chamou para viver presos às nossas limitações. Ele nos chamou para caminhar em liberdade. Mas para isso, precisamos usar as armas que Ele nos deu. Número 10. 1 de Samuel 17, versículo 45. Confiando no poder divino. Os gigantes nem sempre têm a forma de um guerreiro imenso com armadura. Às vezes, os gigantes são os problemas que parecem impossíveis de vencer, os medos que nos paralisam, as inseguranças que nos dizem que não somos suficientes. Mas em Samuel, Davi nos ensina uma verdade poderosa. Tu vens contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa o tamanho da batalha. Se Deus está do nosso lado, a vitória é certa. Davi não era um soldado treinado. Não tinha a força nem a experiência militar dos homens que tremiam diante de Golias. Mas ele tinha algo infinitamente mais poderoso, uma fé inabalável. Ele sabia que a batalha não dependia de sua habilidade, mas do Deus que luta por seu povo. Quantas vezes nos sentimos pequenos, incapazes, sem os recursos necessários para avançar? É fácil olhar para o problema e se sentir derrotado antes mesmo de tentar. Mas a história de Davi nos lembra que a vitória não depende do que temos em nossas mãos, mas de quem está conosco. Veja a diferença entre Davi e o exército de Israel. Todos os soldados tinham espadas, lanças e armaduras, mas nenhum se atreveu a enfrentar Golias. Por quê? Porque viam o problema maior do que Deus. Mas Davi, com apenas uma funda e 5 pedras, compreendia que não era a força das armas que determinava o resultado, mas o respaldo do Senhor. Isso nos ensina uma lição fundamental. As armas humanas são limitadas, mas o poder de Deus é absoluto. Não confie em seus próprios recursos. Não coloque sua esperança na inteligência, no dinheiro, na posição. Coloque sua confiança em Deus, porque quando Ele luta por você, não há gigante que possa resistir. Davi não apenas enfrentou Golias com coragem, ele o fez com uma declaração de fé. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse, eu sou forte, nem eu tenho a melhor estratégia. Sua confiança estava totalmente em Deus. E aqui está a chave. Nossas palavras têm poder. O que declaramos em fé marca a diferença entre derrota e vitória. Quando enfrentar um problema, em vez de dizer, isso é impossível, diga, Deus é maior do que isso. Em vez de pensar, não sei o que fazer, declare, o Senhor me guiará. É assim que se lutam as batalhas espirituais, com palavras de fé, com declarações que afirmam a autoridade e o poder de Deus sobre nossa vida. Agora pense no seu próprio Golias. Talvez seja um problema financeiro que parece impossível de resolver. Talvez um diagnóstico médico que trouxe medo ao seu coração. Ou uma luta interna, um sentimento de insuficiência que o impede de avançar. Seja o que for, hoje você pode fazer o mesmo que Davi. Declarar em fé que não enfrenta essa batalha sozinho, mas com o apoio do Deus Todo-Poderoso. Não importa quão grande seja o desafio, Deus é maior. Imagine alguém enfrentando uma grande provação. Tudo parece estar contra essa pessoa. Portas fechadas, recursos escassos, nenhuma esperança aparente.
mas ela decide seguir o exemplo de Davi. Em vez de se concentrar no tamanho do problema, começa a orar e declarar: Senhor, esta batalha é tua. Não confio na minha força, confio em ti. E com cada oração, com cada passo de fé, começa a ver Deus abrir caminhos onde antes não havia saída. Hoje é o dia de mudar sua atitude diante dos gigantes que enfrenta. Não permita que o medo o paralise. Não confie no que vê com os olhos, mas no que Deus prometeu. Declare com autoridade: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Fale com fé, haja com coragem e avance com a certeza de que Deus luta por você. Não importa quão grande seja o desafio, se Deus está com você, a vitória já é garantida. Número 11. Romanos 13, versículo 12. Deixe as trevas para trás. A noite está quase terminando e o dia está se aproximando. Não há mais tempo a perder. Romanos nos faz um chamado urgente. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Esta não é uma mensagem de conforto, é um alerta espiritual. É um chamado a uma decisão clara. Não podemos continuar vivendo nas sombras, na indiferença ou em meio termo. Chegou a hora de deixar tudo o que nos prende à escuridão e nos vestirmos com a luz de Cristo. Quando a Bíblia fala em rejeitar as obras das trevas, está nos convidando a uma mudança radical. Ela não diz para colocá-las de lado por um tempo, nem escondê-las onde ninguém veja. Diz para descartá-las completamente. Quantas vezes tentamos seguir a Deus, mas ainda carregamos hábitos, pensamentos ou atitudes que não refletem sua luz? Talvez seja o orgulho, a raiva, o ressentimento, a mentira, a inveja, vícios ou atitudes que parecem pequenas, mas que nos afastam de Deus. Há uma verdade que não podemos ignorar. Não podemos andar na luz enquanto abraçamos a escuridão. Mas há algo poderoso neste versículo. Deus não apenas nos chama a deixar o que nos faz mal, Ele nos dá algo muito melhor em troca. Ele nos diz para nos vestirmos com as armas da luz. E isso é essencial, porque não basta abandonar o pecado. É preciso encher-se de verdade, fé, amor e justiça. A luz não é apenas a ausência de trevas, é a presença viva de Cristo em nós. Quando você se reveste das armas da luz, prepara-se para viver uma vida de vitória, para enfrentar qualquer batalha com a verdade e para refletir a glória de Deus em tudo o que faz. Cada dia é uma nova oportunidade para tomar essa decisão. Não é algo que acontece uma vez e está resolvido. É um processo diário. A Bíblia diz: o dia está próximo. E isso nos lembra que o tempo de agir é agora. Não podemos esperar estar prontos para mudar. Não podemos pensar que amanhã será mais fácil. A transformação começa hoje. Cada manhã é uma chance de escolher a luz em vez da escuridão, de rejeitar o que nos afasta de Deus e abraçar o que nos aproxima dele. Imagine alguém que esteve preso por anos em hábitos destrutivos. Talvez lutando com desânimo, pensamentos negativos ou decisões que o afastaram de Deus. Mas um dia ele decide mudar. Decide deixar as trevas para trás e começar a vestir-se com a luz de Cristo. Passa a orar mais, a ler a palavra, a se cercar de pessoas que o fortalecem espiritualmente. E pouco a pouco, a escuridão começa a desaparecer. A luz transforma sua mente, sua fala, seu comportamento. O que antes parecia impossível se torna realidade, porque quando você decide andar na luz, Deus lhe dá força para permanecer firme. Hoje, Deus está lhe fazendo o mesmo convite. Quais áreas da sua vida precisam ser iluminadas pela sua presença? O que você precisa abandonar para se vestir com as armas da luz? Não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que muda o destino. Deixe para trás o que o prende, o que rouba sua paz, o que o distancia de Deus. E escolha caminhar na luz, encher-se da verdade e viver de modo que a glória de Cristo brilhe através de você.
Não permita que a escuridão tenha mais espaço na sua vida. É tempo de despertar, levantar-se e caminhar com firmeza. Revista-se da luz de Cristo e você verá tudo ao seu redor começar a se transformar. Hoje é o dia. A noite está passando e o dia da sua vitória está mais perto do que nunca. Número 12, Salmos 91, versículo 4. Debaixo das asas de Deus. Há momentos na vida em que nos sentimos indefesos, vulneráveis, como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre nós. Mas Deus nos deixou uma promessa maravilhosa no Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Essas palavras não são apenas poesia, são uma declaração de amor e proteção absoluta. Deus nos oferece um refúgio, um abrigo seguro, onde podemos descansar em seu amor, independentemente do caos ao nosso redor. A imagem das penas e asas traz à mente o cuidado de uma mãe protegendo seus filhotes. Já viu uma ave cobrindo seus filhotes com as asas? Ela os envolve por completo, os esconde do perigo, os mantém aquecidos e protegidos. Assim é Deus conosco. Quando a tempestade chega, quando o medo nos invade, quando a incerteza nos cerca, Ele nos diz: venha, esconda-se debaixo das minhas asas. Não existe abrigo melhor. Não há segurança maior. Por maior que seja o problema, se estamos sob sua proteção, nada pode nos tocar sem sua permissão. Mas há algo ainda mais profundo nesse versículo. A verdade de Deus é o nosso escudo e a nossa defesa. Vivemos em um mundo saturado de mentiras, onde o inimigo tenta, a todo momento, semear dúvidas em nossa mente. Sussurra: você não é suficiente, Deus te esqueceu, não há saída. Mas quando conhecemos a verdade de Deus, essas mentiras perdem o poder. Sua verdade é o nosso escudo, é o que bloqueia os dardos da dúvida, do medo e da desesperança. E essa verdade está em sua palavra. Por isso é tão importante ler, meditar e viver segundo ela. A palavra é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece ruir. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos dificuldades, mas prometeu que, em meio a elas, estaríamos seguros em seu abrigo. O refúgio de Deus não é apenas físico, é espiritual e emocional. Quando o estresse nos consome, quando a tristeza tenta nos sufocar, quando a ansiedade rouba nossa paz, Ele nos convida: venha descansar em mim. Na presença de Deus encontramos paz, força e renovação. Não existe problema grande demais, nem carga pesada demais, para aquele que cuida de nós com amor eterno. Pense em alguém atravessando uma crise profunda. Talvez tenha perdido alguém querido, recebido um diagnóstico difícil ou esteja vivendo incertezas. O medo o cerca, a tristeza o domina, mas mesmo assim, ele decide buscar refúgio em Deus. Ora, declara as promessas, lembra-se de que não está só. E embora as circunstâncias não mudem de imediato, algo muda dentro dele. A paz começa a reinar. Ele se sente protegido, fortalecido, guardado sob as asas do Altíssimo. Porque quando nos refugiamos em Deus, a tempestade pode rugir, mas ela não nos destrói. Hoje, Deus lhe faz o mesmo convite. Não enfrente as dificuldades sozinho. Não deixe que o medo e a ansiedade dominem sua mente. Corra para Deus. Refugie-se sob suas asas. Deixe que sua verdade seja o seu escudo. Ore, mergulhe na palavra, confie em seu amor e verá como a paz que excede todo o entendimento encherá o seu coração. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se desta promessa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não existe refúgio mais seguro do que o amor de Deus. Hoje é o dia de deixar suas cargas em suas mãos, confiar em sua proteção e viver com a certeza de que você está coberto pela sua graça. Ele é o seu escudo, a sua fortaleza e a sua paz.
e debaixo das suas asas você estará sempre seguro. Número 12, Salmos 91, versículo 4. Debaixo das asas de Deus. Há momentos na vida em que nos sentimos indefesos, vulneráveis, como se o mundo inteiro estivesse desabando sobre nós. Mas Deus nos deixou uma promessa maravilhosa no Salmo 91. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Essas palavras não são apenas poesia, são uma declaração de amor e proteção absoluta. Deus nos oferece um refúgio, um abrigo seguro, onde podemos descansar em seu amor, independentemente do caos ao nosso redor. A imagem das penas e asas traz à mente o cuidado de uma mãe protegendo seus filhotes. Já viu uma ave cobrindo seus filhotes com as asas? Ela os envolve por completo, os esconde do perigo, os mantém aquecidos e protegidos. Assim é Deus conosco. Quando a tempestade chega, quando o medo nos invade, quando a incerteza nos cerca, Ele nos diz: venha, esconda-se debaixo das minhas asas. Não existe abrigo melhor. Não há segurança maior. Por maior que seja o problema, se estamos sob sua proteção, nada pode nos tocar sem sua permissão. Mas há algo ainda mais profundo nesse versículo. A verdade de Deus é o nosso escudo e a nossa defesa. Vivemos em um mundo saturado de mentiras, onde o inimigo tenta, a todo momento, semear dúvidas em nossa mente. Sussurra: você não é suficiente, Deus te esqueceu, não há saída. Mas quando conhecemos a verdade de Deus, essas mentiras perdem o poder. Sua verdade é o nosso escudo. É o que bloqueia os dardos da dúvida, do medo e da desesperança. E essa verdade está em sua palavra. Por isso é tão importante ler, meditar e viver segundo ela. A palavra é o que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece ruir. Deus nunca prometeu que não enfrentaríamos dificuldades, mas prometeu que, em meio a elas, estaríamos seguros em seu abrigo. O refúgio de Deus não é apenas físico, é espiritual e emocional. Quando o estresse nos consome, quando a tristeza tenta nos sufocar, quando a ansiedade rouba nossa paz, Ele nos convida: venha descansar em mim. Na presença de Deus encontramos paz, força e renovação. Não existe problema grande demais, nem carga pesada demais, para aquele que cuida de nós com amor eterno. Pense em alguém atravessando uma crise profunda. Talvez tenha perdido alguém querido, recebido um diagnóstico difícil ou esteja vivendo incertezas. O medo o cerca, a tristeza o domina, mas mesmo assim, ele decide buscar refúgio em Deus. Ora, declara as promessas, lembra-se de que não está só. E embora as circunstâncias não mudem de imediato, algo muda dentro dele. A paz começa a reinar. Ele se sente protegido, fortalecido, guardado sob as asas do Altíssimo. Porque quando nos refugiamos em Deus, a tempestade pode rugir, mas ela não nos destrói. Hoje, Deus lhe faz o mesmo convite. Não enfrente as dificuldades sozinho. Não deixe que o medo e a ansiedade dominem sua mente. Corra para Deus. Refugie-se sob suas asas. Deixe que sua verdade seja o seu escudo. Ore, mergulhe na palavra, confie em seu amor e verá como a paz que excede todo o entendimento encherá o seu coração. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se desta promessa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Não existe refúgio mais seguro do que o amor de Deus. Hoje é o dia de deixar suas cargas em suas mãos, confiar em sua proteção e viver com a certeza de que você está coberto pela sua graça. Ele é o seu escudo, a sua fortaleza e a sua paz. E debaixo das suas asas você estará sempre seguro. O que Deus transformou em você, como o sustentou, como o levantou, já é suficiente para tocar outras pessoas. Cada dia é uma oportunidade para ser um mensageiro de boas novas. Você não precisa viajar a outro país para ser missionário. Sua missão
Começa onde você está. Na sua casa, no trabalho, na vizinhança, nas conversas mais simples. Sua vida é uma carta aberta que as pessoas leem e através da qual podem ver a luz de Cristo. E o inimigo sabe disso. Por isso tenta silenciar você, fazendo-o crer que sua história não tem importância ou que sua fé não fará diferença. Mas cada palavra de esperança que você compartilha, cada ato de amor, cada vez que diz a alguém, Deus te ama e não te abandonou, tudo isso tem impacto eterno. Pense em alguém atravessando uma crise profunda. Talvez se sinta perdido, sem rumo, sem propósito. De repente, alguém se aproxima e lhe oferece palavras de esperança. Há um Deus que te ama. Você não está sozinho. Há um caminho. Aquela pessoa, que talvez estivesse à beira de desistir, encontra força para continuar. Tudo porque alguém decidiu levar a mensagem certa na hora certa. Quantas vezes Deus já nos chamou a fazer o mesmo, mas deixamos o medo nos calar? Quantas oportunidades perdemos porque pensamos que não tínhamos as palavras certas? Mas Deus não nos chama para convencer, Ele nos chama para compartilhar. O Espírito Santo faz o resto. Hoje, Ele te convida a calçar os pés com o Evangelho da Paz. Aonde quer que você vá, leve esperança. Deixe suas palavras e ações proclamarem que a luz de Cristo ainda brilha no meio das trevas. E lembre-se, os pés que caminham para levar paz são belos aos olhos de Deus.